Olá, nossa aula vai ser sobre o mundo globalizado, sobre a globalização. Mas afinal, o que é a globalização? Pois bem, a gente pode dizer que a globalização, ela é uma integração ou uma aproximação que se dá nos seguintes âmbitos: na política, na economia, na sociedade e na cultura. Então, a globalização, ela é política, econômica, social e cultural. Uma aproximação entre países, ok? De todas essas esferas, a econômica é a mais importante, porque foi a partir dela que veio todas as outras. O comércio é o pontapé inicial para que haja esse intercâmbio social e cultural. Os países, logo após a Guerra Fria, intensificaram esse processo de globalização com o triunfo do capitalismo. Então eles começam a trocar entre si mercadorias, a trocar entre si mão de obra e com isso vão trocando experiências políticas, experiências da cultura e hoje você pode ver no Brasil, na Índia, no México, em Londres, em todo lugar do mundo um jovem vestido de calça jeans, tomando um refrigerante, sentado numa grande rede de fast food, assistindo os mesmos filmes, lendo talvez os mesmos livros. Isso é o que muitos vão chamar de aldeia global. O mundo é muito grande, mas foi sendo estreitado, porque a rede de negócios e também a rede de relacionamentos, ela foi diminuindo fronteiras, diminuindo distância. E com o mundo globalizado, acontece o que a gente chama de multipolaridade. Pois bem, a gente viu que durante a Guerra Fria existia a bipolaridade. Bipolar. Assim era o mundo. Depois, unipolar. Os Estados Unidos tiveram a liderança do mundo. Depois, mudou-se o quadro. Por quê? Porque embora os Estados Unidos seja uma nação economicamente muito forte e belicamente também, não apenas o lado bélico, ou seja, o seu poderio de armamento, é suficiente hoje em dia para se tomar decisões. Por isso, os Estados Unidos decidiu, em conjunto com outros países, tomar a rédea das decisões mundiais. E com isso, o Conselho de Segurança da ONU tinha 5 países fixos que resolviam questões mundiais, problemas mundiais, que os críticos do modelo da globalização dizem que são os próprios países que criam. Depois eles querem remediar. Desses 5, viraram 7, de 7 viraram 8. Então, o G8, que é essa imagem aqui representada, você tem Japão, você tem Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, França, Rússia, Itália e Canadá são formados por países industrializados e desenvolvidos. Todavia, a China não está aí, não há uma potência sul-americana e o Brasil está na frente, por exemplo, de países como Itália e Canadá em sua economia, ok? Então, o que é que acontece? Esse G8, para muitos, ele é manipulado. É uma forma de deixar o poder concentrado nos Estados Unidos, na Europa, tendo uma base muito aliada na Ásia, que é o Japão. O Japão que foi por muito tempo a grande potência econômica da Ásia e que recentemente, de uns anos para cá, foi superada pela China, hoje a segunda maior economia do mundo, e que, segundo muitos economistas, pode superar os Estados Unidos daqui a algumas décadas. Só daqui a algumas décadas. Pois bem, esse G8 ele é o responsável por resolver certas questões de âmbito mundial e eles se reúnem uma vez por ano em lugares diferentes, em cidades diferentes. Só que tem um porém. O G8
ele sofreu uma baixa recentemente. A Rússia, que não era da formação original, ela foi anexada em 1997, saiu em março de 2014. Por quê? Porque os Estados Unidos decidiu e convenceu os demais que a Rússia deveria ser punida. Por quê? Porque ela anexou a região da Crimeia pertencente à Ucrânia, de maneira, na visão dos Estados Unidos e das outras nações que compunham o G8, irregular. Então, houve essa punição e hoje esse grupo chamado G8 volta a ser o que era no começo, o G7, os 7 grandes países. Uma outra marca da globalização é o seguinte: blocos econômicos. E aqui nós temos alguns, e eu gostaria apenas de pontuar os blocos econômicos mais importantes. Dentre eles, nós temos a União Europeia, composto pela maioria dos países industrializados e ricos do mundo, encabeçado pela Alemanha, atualmente a 4ª potência mais rica do mundo, o país mais rico da Europa, certo? Você tem o NAFTA, onde estão Estados Unidos, México e Canadá. Logicamente, Estados Unidos é o bambambam. Você tem o Mercosul, onde o Brasil tem a hegemonia. Bloco formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Você tem um pacto andino com alguns que ficaram de fora. No caso, Bolívia, Peru, Equador. Você tem a APEC, que é um importante bloco econômico da Ásia. Você tem Hong Kong encabeçando, você tem tigres asiáticos, você tem a questão da ALCA, que é a área de livre comércio das Américas. Então, essa união de blocos econômicos gera essa aproximação, essa interação que vimos anteriormente. Cultural, social, política. E hoje o mundo está dividido assim, em blocos econômicos. E esses blocos econômicos dão à tona para essa conjuntura que a gente chama globalizada, ou, um termo mais sociológico, aldeia global. O mundo é muito grande, mas cada vez mais estamos estreitando as fronteiras. Isso é o conceito de globalização e mundo globalizado. Até a próxima aula.